lição de número 8. O texto está baseado aí em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, te louvamos pelo privilégio glorioso que temos de estarmos mais uma vez aqui na tua casa, reunidos em torno da tua palavra, do teu nome santo, para juntos tributarmos louvores ao Senhor e aprendermos do Senhor, que é o mestre dos mestres. Fala ao nosso coração, a nossa vida de forma especial, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo. Irmãos, há uns anos atrás eu estava numa conferência em Anápolis e naquela ocasião estava ministrando ali pastor Estevão Fernandes, Dr. Shed e outros nomes da teologia. Pastor Estevão Fernandes ministrou antes do Dr. Shed e disse que a igreja havia sido inaugurada no dia de Pentecostes. Depois daquela preleção, o pastor Dr. Shed assumiu a tribuna e disse que a igreja ela não teve início no dia do Pentecostes. A igreja iniciou-se no coração de Deus. O pastor Estevão Fernandes depois chamou ele à parte e disse: Dr. Shed, eu só vou ministrar aqui após o senhor agora. Depois que eu ministrar, depois que o senhor ministrar, eu ministro. Senão é muita responsabilidade para mim. Dr. Shed tinha razão, meus irmãos, quando disse que a igreja ela não foi inaugurada no dia do Pentecostes. Ela não teve o seu início no dia de Pentecostes. Ela teve o seu início no coração de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer que Deus criou a igreja antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Você quer conferir comigo o texto aí de Efésios, capítulo 1, versículo 4? Depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. O texto está dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que coisa impressionante. Pastor, isso é muito para a minha mente, isso é muito para o meu raciocínio, é mistério demais. Mas a igreja não foi chamada, irmãos, para entender o mistério. A igreja foi chamada para celebrar o mistério. Você sabia disso? Por isso você está aqui nesta manhã, para celebrar esse mistério. Você foi escolhido em Deus antes que o mundo existisse. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que Deus ocultou esse mistério aos grandes e poderosos. Esse segredo oculto esteve escondido, mas ele estava já pré-ordenado por Deus. Que coisa impressionante, para revelar aos pequenos, aos simples. Quando Paulo combate ali aquelas divisões na igreja, ele diz: olha, os poderosos deste mundo não perceberam Cristo, não viram Ele, não notaram Ele, mas Deus revelou esse mistério aos pequeninos, esse mistério aí que Ele pré-ordenou antes da fundação do mundo. Significa, antes do tempo, Deus já havia pensado em você. Deus já havia pensado em mim. Deus já estava pensando na Catedral da Família, neste lugar.
E Paulo vai dizer, os poderosos não viram isso. Interessante que quando Blaise Pascal converteu, o homem que criou a calculadora, ele foi na igreja pela primeira vez no ano de 1600 e pouco, e ele ouviu uma mensagem tão poderosa e se converteu naquele dia, e ele escreveu em um papel: fogo, 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 alegria, 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 oceanos de alegria. O meu Deus não é Deus dos filósofos e dos entendidos, mas é Deus dos simples e dos humildes. E a história nos diz que durante toda a sua vida ele carregou aquele papelzinho no bolso e morreu com aquele papelzinho e tornou-se o grande apologeta da fé cristã. Meus irmãos, a igreja iniciou-se no coração de Deus, antes do tempo, até porque Deus não está inserido nesse tempo, Cronos, Deus é Kairos, tempo que não pode ser medido. Nós não podemos, meus irmãos, pensar em Deus dentro dessas categorias de tempo, aristotélica de tempo. Deus não está inserido aí nesse tempo que Ele mesmo criou. Deus, Ele é soberano e Ele já havia pensado na igreja. Há uma discussão muito acalorada nos seminários sobre essa questão da igreja. A igreja começou a partir do Éden, das famílias, dos clãs, dos patriarcas de Israel, ou a igreja é um novo povo do Novo Testamento, uma nova raça, uma nova comunidade? Os calvinistas, os reformados vão dizer que a igreja de Jesus, ela já é a igreja a partir das famílias, ali do Gênesis, a partir dos patriarcas. Israel é a igreja de Deus do Antigo Testamento, que leva a aliança, que carrega a promessa. Porém nós, o autor aqui da revista, ele é dispensacionalista, então a gente tem que diferir as escolas. A escola calvinista vai dizer que a igreja do Antigo Testamento é a sequência desta igreja, é a mesma igreja. Nós, dispensacionalistas, pensamos diferente. Nós pensamos o seguinte: Deus realmente escolheu um povo, uma nação, para ser o receptáculo da sua glória, das suas promessas, da sua aliança, mas agora no Novo Testamento Deus cria a igreja, a nova raça, um novo povo, vários rostos, vários idiomas, de várias culturas. Até a vinda de Jesus era só Israel, por isso que Jesus veio para eles. O texto vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lembra quando Jesus foi abordado por uma mulher? Ele disse: olha, eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele vai aos discípulos e disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Paulo vai trabalhar essa questão em Romanos, capítulo 11, vai dizer que nós, gentios, devemos louvar a Deus, porque os judeus desprezaram Jesus e a salvação nos alcançou, e nós fomos enxertados aí na oliveira verdadeira, e fomos escolhidos em Deus. E Paulo, aos Efésios, ele vai escrever esta carta tão maravilhosa para mostrar para nós como tudo isso iniciou, como tudo isso começou. A carta aos Efésios é, meus irmãos, para nós uma mostra de como Deus começou, como Deus estabeleceu a sua igreja a partir agora de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que Deus quebrou vários muros. Deus quebrou o muro que separava os judeus de Deus, Deus quebrou o muro que separava os gentios de Deus, e Deus quebrou o muro que separava os judeus dos gentios. Os gentios, mas os judeus viviam-se ali brigando, não se entendendo, uma animosidade tremenda. Os judeus diziam: os gentios são combustível para o inferno, são destinados à perdição, são cachorros, são cães. E agora Paulo vai dizer: olha, o muro se quebrou através de Jesus, e agora a igreja de Jesus, ela vai ter essa mistura, essa miscigenação de raças, de povos, de línguas. Deus agora encerra-se o plano com a nação, e agora Deus centrifuga as raças, os povos, pessoas tiradas lá do mundo para ser a sua igreja, para ser chamado de seu povo, né? Povo da aliança, povo da nova comunidade que ele está criando. Por isso que é interessante a maneira que Paulo vai trabalhar os Efésios, e mais ou menos dizendo assim para a gente: olha, Deus agora pegou palmeirenses e corintianos, colocou tudo no mesmo lugar e disse: agora não tem bandeira do Corinthians e nem do Palmeiras, agora a bandeira é de Jesus. Então vocês veem como se relacionam aí, veem como vocês se viram aí. E aí Paulo vai trabalhar a questão, meus irmãos, do domínio próprio, da mansidão. E aí aquela palavra que ele usa lá para mansidão, muito interessante, praotes. Tem muitas palavras no grego para mansidão, mas essa que ele usa, diz: olha, sede mansos, praotes. Qual é essa palavra? Muito interessante, porque ela descreve, meus irmãos,
uma força bruta, descomunal, debaixo de um controle, debaixo de um domínio. É a força, por exemplo, de um animal como um cavalo, mas controlada, debaixo do domínio. É isso que é interessante quando a gente estuda, meus irmãos, de forma acurada o texto. Esse dia eu estava vendo um filme aí nas redes sociais, e aquele filme mostrava um cachorrinho aparecendo assim na porta da garagem, ali no portão da garagem daquela casa, aquele homem lavando o carro, e o pitbull dele levantou e caminhou para pegar aquele cachorrinho tão fraco. Ele só olhou o pitbull e falou: rapaz, fica quieto. O cachorrinho quis entrar, ele quis voltar de novo, fica quieto. Uma força descomunal debaixo do controle. Paulo usa essa palavra para dizer o seguinte: olha, agora vocês estão juntos, misturados, sejam mansos, tenham aí os sentimentos, o comportamento de vocês debaixo de um controle. Vocês agora são a igreja de Jesus. Aí ele vai trabalhar a questão do relacionamento patrão e empregado, empregado e patrão, marido e mulher, filhos e pais. Por quê? Porque agora nós somos a igreja, nós somos a nova comunidade de Jesus. E por que nós baseamos, meus irmãos, essa ideia que no início eu falei, que a igreja é uma nova raça, e não tem nada a ver aí, meus irmãos, como uma sequência de Israel. Observe o capítulo 2 de Efésios, versículo 14, Paulo vai dizer assim: pois ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Que coisa maravilhosa! De dois povos judeus, Deus fez só um povo, agora a igreja de Jesus. Então, meus irmãos, o autor aqui da revista, ele vai iniciar falando aqui sobre a comunidade dos fiéis, a igreja de Jesus. Estou muito gripado, os irmãos vão perdoando aí. E ele inicia aqui a introdução falando sobre a descida do Espírito Santo. Então, qual é o significado da descida do Espírito Santo para essa nova comunidade? Meus irmãos, o significado é que historicamente esta igreja que estava na mente de Deus, no coração de Deus, foi inaugurada aqui nesse momento, quando o Espírito Santo desceu sobre esta igreja. O Antigo Testamento, a nação de Israel, mesmo sendo escolhida por Deus, não tinha esse Espírito em profusão, de forma assim tão disponível como a igreja tem. Eles eram escolhidos, eles eram chamados por Deus, criados por Deus, mais do que escolhidos, eram criados, porque Israel nem existia, Deus criou Israel, né? Mas a igreja de Jesus tem esse privilégio, muito maior do que Israel. A igreja de Jesus, ela recebeu o Espírito Santo para estar com ela, constantemente com ela. Por isso você está cheio de Deus aí, ó. Você não está sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã? O Espírito de Deus está comunicando ao seu coração aí? Porque você é templo do Espírito Santo, Ele está com você. Isso foi inaugurado no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja. Interessante que toda a igreja de Jesus estava reunida ali. Hoje nós temos igrejas espalhadas pelo mundo todo, não tem como reunir essa igreja. A igreja de Jesus, essa igreja, podemos dizer assim, visível, ela só poderá ser reunida nos céus no dia da volta de Jesus. Aqui na terra, impossível a gente pegar um ali, outro aqui, né, nos cantões, nos grotões da terra. Mas no dia de Pentecoste, toda a igreja estava reunida. Toda a igreja, os 120 crentes eram a igreja de Jesus, estavam ali e receberam a presença do Espírito Santo. No dia da volta de Jesus, toda a igreja será reunida por esse mesmo Espírito e será entregue ao Senhor Jesus, o noivo da igreja. Aleluia! Coisa gloriosa, meus irmãos, Deus fez para nós. É por isso que Paulo chama isso lá de um mistério, o mistério que não revelou aos grandes e poderosos. E o mistério que Paulo usa, e que Paulo, meus irmãos, emprega, não é um mistério oculto como eram as religiões de mistérios naquela época, que era realmente cheia de segredos e cheia de coisas ocultas. Não, é um mistério revelado, é o segredo santo de Deus, de ter enviado o seu Filho Jesus para formar essa nova comunidade, essa nova raça, esse novo povo chamado igreja, aqueles que foram tirados para de fora, trazidos para a presença dele. Amém? Então, meus irmãos, a comunidade dos fiéis é o primeiro tópico da lição, e vamos trabalhar a etimologia aí da palavra, o termo grego eclesia. Esse termo
grego aqui não foi criado por Jesus, não foi criado por Paulo, era um termo muito comum em Atenas. Quando eles queriam ter uma reunião, um aglomeramento de pessoas que eles escolhiam, eles chamavam as pessoas para uma eclésia, para uma reunião, né, para um agrupamento. Então esse nome começou a ser usado aí de forma mais a miúda no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós temos esse nome traduzido do hebraico para o grego, através da Septuaginta. Os irmãos sabem que a Septuaginta é uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Então a Septuaginta vai traduzir a palavra hebraica kaal, né, que é agrupamento, ajuntamento, reunião, para eclésia, igreja. Então a igreja, meus irmãos, é o quê? É um ajuntamento de pessoas que foram trazidas lá de fora para dentro, para servir o Senhor, para professar o nome de Jesus. É por isso que os desigrejados estão numa situação muito complicada. Os desigrejados estão numa barca furada, meus irmãos, porque o cristianismo, ele só se expressa no ajuntamento, na eclésia, na igreja. Não tem como a pessoa ser cristã fora da igreja. A luz do Novo Testamento não se sustenta, não há base para isso. Se você encontrar uma pessoa que diz, eu sou cristão aqui dentro de casa, eu sou cristã aqui dentro de casa, eu vou servir a Deus aqui dentro de casa, diga para essa pessoa que ela não interpretou o Novo Testamento corretamente, não entendeu as palavras de Jesus e muito menos a de Paulo, e essa pessoa está na barca furada, porque a igreja, ela se expressa na eclésia, no agrupamento, no ajuntamento, na comunidade. Amém, irmãos? A onda aí, sou desigrejado. Então você está numa barca furada, porque você não é igreja, você não é eclésia, porque eclésia é ajuntamento, eclésia é agrupamento, é reunião de um povo que professa o nome de Jesus, que serve a Jesus, que adora Jesus, que anda na presença de Jesus, que cultua Jesus, que se reúne para prestar tributos e louvores a Jesus. Isso é igreja. Fora disso, meus irmãos, nós não temos eclésia, não temos igreja. Então, meus irmãos, nós somos trazidos. O significado aí, o autor vai falar sobre a expressão Santa Igreja Católica. Essas palavras aparecem nos principais credos da antiguidade. O termo católico é o primeiro termo usado aí para designar esse agrupamento, esta igreja. A palavra católico significa universal, geral. Eu e você somos católicos, sem nenhum problema, né? Participamos aí da igreja universal do Senhor. Somos apostólicos? Somos. Seguimos as doutrinas dos apóstolos. Romanos? Não, romanos aí não dá, porque a igreja foi fundada em Jerusalém, não foi em Roma, né? Aí não tem como. Então, meus irmãos, a palavra católico, ou católica, ela perdeu muito seu sentido, perdeu, na verdade, a essência e tornou-se aí o nome de uma denominação. Embora os padres, os bispos, o alto clero aí católico achem que todo mundo é rebanho de Deus e é rebanho católico, nós não somos. Nós somos evangélicos protestantes. Cristão por definição, protestantes por opção, porque entendemos que a mensagem protestante é a mais plausível, é a mais que coaduna com os textos sagrados. Amém, irmãos? Amém. Então essa é a ideia. Bom, o segundo tópico vai falar sobre os elementos que identificam uma igreja. Os elementos que identificam uma igreja. Afinal, o que é a igreja? É toda a congregação, ou assembleia que se reúne em torno de um nome de Jesus Cristo como Salvador, professando sua fé nele publicamente de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo, a ceia. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é apenas um ajuntamento? A igreja é apenas uma reunião que professa o nome de Jesus? Não, meus irmãos, não é apenas isso. A igreja, ela tem algumas características que a evidenciam como igreja. Por exemplo, nós temos algumas comunidades aí atuais, especialmente neopentecostais, que não têm sinais tipológicos eclesiásticos à luz do Novo Testamento. Traduzindo, não são igreja. Não são. Professam o nome de Jesus, se reúnem, mas não têm as três principais características da igreja. Quais são as três principais características da igreja? As ordenanças. Primeira ordenança, batismo. Sem ser batizado não é igreja.
Não é. O batismo salva? Não. Nesse dia alguém queria que eu batizasse ele por tudo, mesmo fumando uma maconha, usando algumas coisas, ele queria que eu batizasse ele. Pastor, eu preciso me batizar porque eu tenho que deixar de ser pagão. Eu falei, quem disse que você, depois de ser batizado, deixa de ser pagão, fumando maconha? Né? A pessoa, a ideia, ele acha que tem que ser batizado para deixar de ser pagão. Você passa aí, meus irmãos, a não ser pagão, o dia que você é nascido de novo, o dia que você experimenta aí um novo nascimento, a regeneração, não o batismo. Mas o batismo, ele é uma característica da igreja. A pessoa precisa descer as águas. Descer as águas. O batismo nosso, meus irmãos, ele é diferente do de João Batista, os irmãos sabem disso. O batismo de João Batista é para arrependimento de pecados. O nosso batismo não tem o mesmo significado do batismo de João Batista. O nosso batismo tem 3 significados importantes. Primeiro, matricular a pessoa na escola de Jesus. Jesus disse, ide batizai as pessoas. Aquela palavra lá, ide batizar, é ide e matricule as pessoas na minha escola. Então o batismo é matricular as pessoas na escola de Jesus. Segundo significado do batismo é identificar-nos com a morte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Assim como Cristo desceu ao túmulo e ressurgiu, nós também vamos descer as águas do batismo para ressurgirmos uma nova pessoa, uma nova criatura, regenerados. Terceiro significado do batismo, nos inserir ao povo da aliança, nos dar entrada agora ao povo da promessa, a nova raça, a nova comunidade chamada igreja. Então essa é a primeira ordenança. A pessoa ficar aqui na igreja e dizer assim, não, eu vou ficar aqui a vida inteira, não preciso ser batizado, está errado. Essa pessoa está fora, não é igreja, está aqui, dentro da igreja, mas não é igreja. Precisa descer as águas do batismo. E se Jesus voltar, e ela tiver crente aqui firme, e não casou, não resolveu o problema aí, ela vai subir. Ela vai subir, mas para ela ser igreja, meus irmãos, ela precisa descer as águas do batismo. Amém, irmãos? Segunda ordenança, a ceia. A ceia. Todo crente, todo componente aí da igreja precisa participar da ceia do Senhor. Só participa da ceia do Senhor quem é batizado. Quem está em comunhão, a gente frisa muito. Pastor, isso tem base aonde? Tem um livrinho que foi escrito no ano 100 da era cristã, chamado Didaquê. Você pode comprar aí nas livrarias católicas. É um livro publicado pela Vozes. E esse livro foi escrito, aí praticamente nos dias que foram escritos o Apocalipse. E ele vai descrever para a gente como era, meus irmãos, ali o cotidiano da igreja primitiva. E lá vai falar sobre a ceia. Só participavam da ceia quem era batizado, quem estava em comunhão e quem estava na igreja. A igreja. Não é chegar aqui e dar ceia para todo mundo, não. E é por isso que eu falei dos neopentecostais, algumas comunidades neopentecostais. Meus irmãos, tem muitas comunidades aqui que pregam só prosperidade, carro, casas, não vejo falar em novo nascimento, mudança de vida, salvação. Eles nem convidam as pessoas para serem batizadas. É verdade ou não é, irmãos, algumas igrejas? Não tenham cuidado com a ceia. Alguns nem ceia tomam. E outras aí dão ceia para todo mundo. Essa ordenança do batismo, a ordenança da ceia, é para a igreja, para a eclésia, aqueles que foram trazidos de fora para o ajuntamento, para o agrupamento. Aqueles que me entendem, digam amém. Está compreendendo o que é igreja, irmão? Terceira característica da igreja, que não está aqui no texto, meus irmãos. 3 características que evidenciam a igreja: batismo nas águas, ceia, e alguém pode me falar a terceira? Disciplina. Disciplina. A igreja tem que chamar o camarada à parte e chamar ele, olha, dizer, se não dá. Tem algumas coisas erradas aí na sua vida e não tem como você ficar aqui na nossa comunidade, porque a nossa comunidade aqui é regida pelo código da Bíblia e aqui tem algumas coisas que não combinam com o seu procedimento. Não tem como, você tem que acertar a sua vida. O irmão vai ter que ficar aí fora da comunhão uns dias, o irmão vai ter que saber que a coisa é séria. Irmãos, se a igreja não tem disciplina, não é igreja. A pessoa não pode pecar e vir para cá e dizer que está tudo bem, de forma alguma. Paulo trata isso severamente com a igreja de Corinto, essa igreja tão cheia de problemas, né? Pecados cabeludos ali.
até de uma camarada que estava se relacionando com a madrasta, e a igreja achando bom e aplaudindo, que coisa bonita. Paulo vai dizer: olha, vocês tratem desse moço aí urgente, tratem dele, tratem o caso dele, disciplinam ele, e eu vou orar aqui para que a carne dele seja entregue ao maligno, para que o espírito seja salvo, a alma seja salva. A coisa é séria, porque a igreja de Jesus, meus irmãos, é uma igreja separada para andar em santidade na presença do Senhor, separada do mundo. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado, que antigamente as pessoas desviavam e saíam da igreja. Hoje as pessoas desviam e ficam dentro da igreja. Eu quero dizer que você vivendo aqui e praticando as coisas do mundo, você não está sendo igreja. E mesmo que o pastor não veja o que você está fazendo, Deus vai te cercar a qualquer hora. Vai. Deus vai aí te pegar. Não como aquele que castiga para te destruir, mas te disciplinar com amor, com graça, viu? Vai dar um torniquete aí dele, ele sabe fazer como é que ele dá um aperto, né? Mas ele vai nos corrigir, meus irmãos, quando a gente precisar, porque a gente é igreja. O que acontece em muitas comunidades por aí? Eu pergunto aos irmãos: existe disciplina, irmãos? Venha para cá que você vai ser abençoado. Venha para cá que você, de um lixeiro, você vai ser um empresário. Eles não falam em disciplina, eles não falam em correção, e a igreja é evidenciada também pela disciplina. Os irmãos não deram muito amém, porque o assunto não é muito agradável, né, irmãos? Mas eu não tenho jeito de fugir. Não tem jeito de fugir dos textos bíblicos, irmão. Eu só sei pregar a Bíblia, irmão. Eu não sei pregar outra coisa. Eu não sei. Aleluia. Aleluia. Se eu soubesse, meus irmãos, mas eu não sei. Pega e compra um livrinho chamado Disciplina na Igreja, do Dr. Shedd, fininho assim. Até a capa dele é feia, é preta. É preta. Parece tarja preta de remédio, né? Mas leia ele para você saber o que é a igreja de Jesus e o que é a disciplina importante na igreja. Senão vira um clubão de Jesus, né, irmãos? E não pode ser assim a igreja do Senhor. Bom, passando as ordenanças, a igreja foi chamada para quê? A igreja foi chamada para adorar. Você sabia disso? Que essa é a principal missão da igreja. A igreja precisa evangelizar? Precisa. A igreja precisa ganhar almas? Necessita demais. A igreja, ela necessita fazer missões? Também. Mas o principal, meus irmãos, assunto da igreja, viu? A principal missão da igreja é adorar a Deus. Amém, irmãos? É adorar, cultuar ao Senhor. E esse cultuar a Deus vai muito mais do que apenas esta reunião aqui, ó. Esse cultuar e adorar a Deus é vivermos, meus irmãos, uma vida toda na presença do Senhor, todo dia. Até porque, meus irmãos, uma vida desconectada com Deus, uma vida, meus irmãos, que não está aí em acordo com as coisas de Deus, ela não pode prestar um culto genuíno aqui na igreja. Pessoa que tem uma vida totalmente desconexa com o Senhor e vem aqui para prestar um culto a Deus, ele vem prestar apenas, meus irmãos, um entretenimento, mas não é culto, não é adoração. A adoração só existe, meus irmãos, quando nós coadunamos vida e reunião. Aí Deus recebe. Aí, meus irmãos, é culto. Aí é adoração. É quando a gente junta as duas coisas, vida com Deus e celebração aqui. Aí Deus recebe. Fora disso, irmãos, é apenas um entretenimento. A gente vem cá, aleluia, glória a Deus e tudo. E aí quando a gente sai lá para fora, a gente vive do nosso jeito. Se é apenas teatro, isso é apenas brincadeira religiosa, sem nenhum compromisso com Deus. A igreja, você e eu, fomos chamados para adoração, adorar a Deus. E adorar a Deus vai muito mais além do que apenas esta reunião aqui. Vai, meus irmãos, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos negócios, na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo. Meus irmãos, Deus não se impressiona com liturgia, não. Viu?
Se você canta bonito, amém, mas Deus não se impressiona com a sua voz, não. Deus não ouve o som desse instrumento, não. Deus ouve o som do seu coração. Deus não se impressiona, irmãos, com o nosso ritualismo, com a nossa liturgia, com a ceia maravilhosa que nós montamos aqui. Parabéns. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com um coração rendido na sua presença. Aleluia, aleluia. Em adoração constante a Ele. É isso que impressiona Deus. Amém, meus irmãos? Então você, como igreja, foi chamado para adorar. Você é chamado de família de Deus. Família de Deus. Não devemos, meus irmãos, confundir igreja com o templo. A casa de Deus é outra coisa. A igreja, ela pode existir sem esse templo. Você sabia disso? Se houve um ajuntamento, se houve um grupo, uma reunião, essa reunião pode acontecer numa praia, essa reunião pode acontecer num clube, essa reunião pode acontecer numa casa, numa empresa. Ali é igreja. Se houve ajuntamento para louvar a Deus, adorar a Deus, ali é igreja. A igreja não depende do templo. O templo, ele foi aqui estabelecido de forma maravilhosa, para nos acomodar, sentarmos nessas poltronas aí maravilhosas que os irmãos estão, tomando um café, se relacionando um com o outro. Mas a igreja, meus irmãos, ela depende só desse agrupamento aqui, e não do templo. O templo é só para nos proteger e nos dar comodidade. Amém, irmãos? Conforto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A igreja, no início da sua história, até o ano 400, não havia igreja de pedra. Não havia igreja de alvenaria. A igreja se reunia onde? Nas casas, nos lares. Deixou de ser igreja? Não, era igreja, porque a igreja não depende de templo. Igreja é a família de Deus reunida para adorar a Deus. Amém, irmãos? Ah, tem um grupo familiar lá em casa. É a igreja que está reunida lá. É a igreja que está reunida lá. Não é o grupo familiar. Podemos aí denominar grupo familiar. Mas a igreja está reunida na minha casa. Embora a sua casa não é o templo, não seja o templo, mas a igreja está sendo estabelecida lá. Bom, terceiro tópico, meus irmãos, aí da nossa lição, vai falar do corpo e seus membros. A igreja é um corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Uma coisa para a gente aqui enfocar nessa questão do corpo. 3 coisas. Primeiro, a unidade. Embora sejam muitos membros, sejam membros diversos, mas o corpo é um só. O corpo é um só. Outro destaque aqui é a diversidade. Embora os membros sejam diferentes, mas eles formam um só corpo. Um só corpo. Aqui não tem ninguém igual ao outro. Ninguém. A partir das impressões digitais, da íris dos olhos. Não é verdade? Ministério. Não tem nenhum ministério aqui igual ao outro, irmão. Não tem nenhum aqui chamado igual ao outro. Todos têm sua chamada específica. Todos aí são diferentes, né, um do outro, mas formam o corpo de Jesus. Isso que é lindo na igreja, não é verdade? Isso que é bonito na igreja. Eu gosto muito daquele texto lá de... Olha como é que Deus faz com a igreja, meus irmãos. Abra em Atos, capítulo 13. Olha como é que é a igreja. Nós temos um retrato da igreja aí, ó. Até porque eu gosto mais dessa igreja de Antioquia. Os irmãos sabem que no ano 40 da era cristã, Deus fechou as portas da igreja em Jerusalém e transferiu todo o centro missionário para Antioquia. Tinha 16 cidades com o nome de Antioquia naquela época, mas essa Antioquia aqui era diferente, era uma cidade de 800 mil habitantes. Tinha até via ali pública iluminada naqueles dias. Era a 3ª cidade do Império Romano. Para lá Deus mandou Paulo e Barnabé. E lá, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. 11:26. Olha como é que a igreja era formada lá em Antioquia. Isso aqui é o retrato da igreja, meus irmãos. Olha aí. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Coisa interessante. A igreja não pode ter só profeta, a igreja tem que ter mestre também. A igreja não pode ter só mestre, a igreja tem que ter profeta.
Tem os dois. A igreja lá tinha Barnabé, um ex-rico, está vendo? E vendeu tudo o que possuía e deu aos pobres, né? A igreja tinha um tal de Simeão, chamado Níger. No original aqui é Simeão Negão. A igreja não tinha problema de racismo, com racismo, igual nos Estados Unidos, sabia? Era um negão. Olha só que coisa interessante essa igreja. A igreja lá também tinha um africano, um tal de Lúcio de Cirene. A igreja tinha um nobre, um tal de Manaém, que havia crescido com o governante Herodes. Na sua Bíblia pode estar assim, Colasso de Herodes. Pode ter mamado, meus irmãos, no mesmo peito que Herodes mamou, um nobre na igreja. A igreja lá, meus irmãos, tinha também um tal de Saulo. Quem é esse Saulo? Um ex-perseguidor. Olha só, meus irmãos, que igreja que centrifuga as classes sociais e todos ali estão em harmonia, vivendo na presença do Senhor. Isso é igreja, irmãos. Consegue centrifugar as classes sociais e colocar todo mundo aqui em pé de igualdade. Igreja que só tem menino, alguma coisa está errada, irmão. Igreja que só tem adulto, só velho, alguma coisa está errada. Igreja que só tem empresário, alguma coisa está errada. Igreja que só tem pobre, alguma coisa está errada. Igreja que só tem homem, alguma coisa está errada. Igreja que só tem mulher, está errado. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela consegue miscigenar, centrifugar todas as classes sociais. Por isso que é chamado de um corpo. Diferentes membros, mas é um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. Amém, meus irmãos? A igreja também, ela é, como corpo, destacada pela sua mutualidade. O que é isso? Aqui ninguém tem o sentimento de ser maior do que o outro, ou inferior que o outro. Não. Todos são importantes. Todos são importantes. Porque eu sou o pastor. Você é tão importante quanto o irmãozinho que senta lá atrás no banco. Tem esse negócio. Eu não sei se já contei aqui a história que aconteceu lá em Queimadas, Rio de Janeiro, né? De um homem estava passando em frente à igreja Assembleia de Deus, um homem mais bravo daquela cidade, perigoso. E jagunço, velho, conhecido da cidade, passando em frente à igreja, a irmãzinha zeladora estava lavando a igreja. E ele passou, olhou para dentro da igreja e escutou ela limpando os bancos e falou: Jesus, salva o primeiro que sentar aqui nesse banco. E ele ouviu aquilo e, meio desesperado, falou: vou vir no culto, vou sentar naquele lugar. E ele foi ao culto mesmo, o domingo. Quando ele chegou no culto, o pastor olhou para ele e falou: meu Deus, hoje é o meu dia, né? Esse é o culto chamado Jesus está chamando, né? Eu acho que é hoje. O pastor conhecia ele. E ele sentou no banco lá e ficou quietinho. O culto aconteceu, o pastor pregou. O homem, na hora do apelo, levantou e veio e aceitou Jesus. E ele teve a sua vida transformada. E passados os anos, o pastor foi ser transferido daquela igreja. No dia da posse do outro pastor, o pastor começou assim a se arrogar e dizer: eu fiz isso, fiz aquilo e tal, na minha gestão a igreja cresceu e coisa e tal. Jesus salvou na minha gestão até o irmão fulano de tal. O irmão levantou, falou: pastor, eu sei que o senhor foi importante no dia da minha conversão, mas o mais importante foi quando eu passava em frente à igreja, a zeladora da igreja estava limpando o banco e dizendo: Jesus, salva o primeiro que é sentar nesse banco. Foi isso que me trouxe para a igreja. Aleluia! Foi isso que me trouxe para a casa de Deus. Na igreja, nesse corpo, todos são importantes. Amém, meus irmãos? Todos são importantes. Até as empresas seculares sabem disso. Fizeram uma reunião na Colgate para um livro para saber como que a gente pode fazer o pessoal consumir mais creme dental. E a zeladora estava ali por perto, limpando ali a sala e ouvindo. E os diretores todos reunidos e batendo cabeça. Ela falou assim: posso dar uma opinião, senhor? A senhora dá opinião? Pode, o que a senhora tem a dizer? Não, é porque eu uso lá em casa o creme dental. E eu acho que você deveria mudar o tubo. Tirar esse tubo assim, meio de metal, porque o pessoal enrola ele, tira todo o creme, não desperdiça nada, e coloca um tubo de plástico, e aumenta mais o buraquinho também, que aí o pessoal vai espremer e vai sair mais. Irmãos, você sabia que aquela mulher foi promovida, que eles descobriram, eles aumentaram um percentual enorme as vendas do creme dental. E eu não sei se isso é verdade, mas a última vez que eu fiquei sabendo, que ela estava ganhando uns 200 mil por mês, promovida naquela empresa. Uma zeladora. Meus irmãos, todos são importantes na igreja, são importantes lá e aqui, que tem o Espírito de Deus trabalhando em nós.
usando todos, né? Aleluia, abençoando a todos nós. Não é verdade, irmãos? Todos. Está aqui o pastor Nilson Mar. Posso fazer referência ao senhor, pastor? Meu amigo. Agora está no Mato Grosso, recebeu uma herancinha lá, boa, abençoada. Daí eu isso aí, até dos ovos da galinha, que bota ali, ele dá o dízimo. É o irmão Cício mais novo. Ele não sabe ler, posso falar? Não sabe ler. E ele não tem vergonha de falar isso. Mas de vez em quando ele tem umas revelações, fala assim, irmão, eu não sei ler, mas eu estou vendo na sua frente vitória. E eu, como é que pode explicar um trem desse, irmão? O homem não sabe ler, como é que vê vitória? Mas ele chegou lá no Mato Grosso e foi lá na cidade, não vou citar o nome, no tempo da política, ele chegou ali, mudou para ali, e ele foi até a futura prefeita, que estava com 80 e tantos % de preferência eleitoral, e Deus falou assim, fala para ela que ela vai perder. Ela não vai reeleger. E aí, o sogro dele, aqui está meu genro e coisa e tal, muito alegre, mas ele falou assim, olha, meu sogro, eu tenho um recado ruim para a prefeita aí, futura prefeita. Qual? Deus está me falando que ela vai perder, que ela não vai. Por que é isso? Ela está com 86% de preferência. Falei, mas Deus está falando que ela vai perder. E não é para a pessoa do lugar, para a cidade vizinha ainda, o camarada. Irmãos, ninguém sabe explicar. Mas o negócio virou assim de um dia para a noite e ela perdeu. Chamou ele em casa e disse, você é profeta de Deus. Não tem explicação. Você é profeta de Deus. Irmãos, estou dando a experiência, contando essa experiência do nosso irmão, para dizer que ninguém, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, não importa a classe social que a pessoa seja, ou por ser grande, rico, todos são importantes na igreja de Jesus. Todos. Todos. Eu fui pastorar a igreja de Anápolis e Deus mandou para aquela igreja um camarada bem abastado. E Deus falou assim, estou mandando uma pessoa aí para cuidar de você. Falou para mim, para cuidar de você. Primeira coisa, quando aquele camarada chegou na igreja, os irmãos disseram assim, pastor, não vou ficar mais nessa igreja porque eu não gosto de gente rica. Olha só, pecado, discriminação, acepção. Na igreja não tem esse negócio, meus irmãos. A igreja de Jesus, meus irmãos, é formada por todas as pessoas, de todas as classes sociais, centrifugadas aqui pelo Espírito de Deus, para louvor e adoração do nome de Jesus Cristo. Esse é o corpo de Jesus. Os membros do corpo, ele vai falar aí, antes a morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus, no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Sou com esse povo aí. Nós somos, meus irmãos, a morada de Deus. Eu acho muito interessante, meus irmãos. No Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés, Moisés, chama o povo, eu vou descer no monte. Vou descer no monte. Mas diga para o povo que não toque nos termos do monte, eu vou dar lá os limites. Nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais, não toque lá além do que pode tocar. Não suba aqui, só você. E o povo ficou lá, irmãos, e Deus desceu, o monte fumegava, e Deus falou com Moisés quando entrou no meio daquela nuvem. E o povo lá embaixo, perceberam toda aquela movimentação, toda aquela glória. E sabe o que eu acho mais interessante? Que Deus viu tudo aquilo, disse, Moisés, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar com essa história só de descer no monte, não. Desce, fala para o povo fazer uma casa para mim, faça uma tenda para mim, que eu vou morar junto com o povo dentro da tenda. Aleluia. E agora, meus irmãos, nessa igreja de Jesus, nós não temos tenda para colocar, para Deus morar, para ficar. Deus fez de você a sua morada. Deus mora em você, veio e habitou em você. Aleluia. Deus está com você aí, ó, dentro de você. Isso é muita graça. É muita graça. O Espírito Santo está dentro de você, a terceira pessoa da Trindade. Que coisa tremenda, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso. Somos a morada de Deus. O mundo não tem isso, irmãos. Só a igreja, que eles foram trazidos de fora para dentro. Aqueles, meus irmãos, que foram juntados pelo Espírito de Deus, de todos os povos, todas as raças, possuem
esse Espírito de Deus, essa morada de Deus. É por isso que a gente não tem esse negócio de, o Espírito desceu. Não, irmão, Espírito desce lá no centro espírita. Aqui não tem negócio de Espírito descer. Aqui o Espírito só nos faz transbordar, ele já mora dentro de nós. Amém, irmãos? É por isso que nós não somos seres iluminados, nós somos seres luminosos. Nós não recebemos luz de fora para dentro, nós temos a luz dentro de nós que nos faz brilhar. Ela está aí dentro de você. Aleluia, você é a igreja, você é a morada do Senhor. Amém, irmãos? Vocês são a igreja de Jesus, que o Espírito de Deus complete tudo aí na vida de vocês. Curva as suas cabeças, feche os olhos do jeito que vocês estão. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, porque somos chamados para ser o teu povo, povo da aliança, povo da nova comunidade, da nova raça que o Senhor criou, que o Senhor inaugurou em Cristo Jesus, que o Senhor inaugurou no Pentecostes, mas, Senhor, que já estava na tua mente antes do tempo, antes da fundação do mundo, antes que o Senhor criasse todas as coisas. O Senhor já havia projetado a igreja, o Senhor já havia nos elegido, Senhor amado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Por isso eu sou salvo pela tua eleição, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus, eu sou salvo pela persuasão e pelo convencimento do Espírito Santo. E eu te louvo, Senhor, nesta manhã, junto com a tua igreja, esse povo que foi chamado para te adorar, te servir e te louvar, Senhor amado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém e amém. Aleluia. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.